O mundo está repleto de pessoas, de gente, reclamam, culpam terceiros por suas vidas não terem mudado ou não terem dado certo como gostariam. Por conta disso, terem permanecido do mesmo jeito. Alguns colocam a culpa na própria vida, dizem, olha, parece que eu acordo sempre com um inimigo declarado todos os dias contra mim, que é o dia. A vida trabalha contra o meu desejo de dar certo. Existem aqueles que estejam culpando até mesmo o próprio Deus. É muito importante que a gente entenda, é muito mais fácil culpar alguém do que assumir que algo precisa ser feito e dispor-se a arriscar-se por isso. Sempre há a possibilidade de uma virada de jogo. E isto está muito mais diretamente ligado a nós do que as circunstâncias as quais estamos envolvidos. Quando eu olho para esse texto da Bíblia, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o leproso. A sua cura era definitivamente a maior de todas as suas necessidades. Era algo pelo que o seu coração ansiava desde que ele se percebera enfermo. Viver daquela forma envolvia riscos e ele decidiu correr esses riscos. Ele não tinha mais, uma maneira de ser tratado senão com o adjetivo de imundo. Ele corria o risco de rejeição e quem tinha o interesse de estar com alguém que podia, por conta da sua enfermidade, tornar esta pessoa uma rejeitada também. Você vai perguntar assim, pastor, mas ele não tinha mais nada que perder. Quem disse? Ele tinha a sua própria vida. Leproso, enfermo, doente, mas vivo. Leproso, doente, enfermo, mas ainda com alguma esperança. Leproso, doente, enfermo, mas ainda agradecendo a Deus por mais um dia onde alguma coisa poderia, por misericórdia, acontecer. E sabe o que foi que aconteceu? Aquilo que era improvável para muitos se tornou uma realidade para a vida daquele homem. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus ele passa pelo processo da tentação no deserto pelo diabo e depois ele vai e começa o seu discurso no sermão da montanha. E quando ele está descendo daquele monte, a mesma multidão que o cercara, que ouviram os seus ensinos, que receberam as suas instruções, que são as mesmas que testemunharam algo improvável, mas maravilhoso. Testemunharam um homem sim, restaurado, curado. Os ensinos de Jesus não são apenas instruções, meras instruções, são um chamado para a vida. Ele cura com misericórdia a vida daquele leproso. Ele chamou e deu àquele homem uma oportunidade de vida. A Bíblia fala de dois grupos de pessoas religiosas. Uns tinham uma forma de olhar a lei, uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam na ressurreição, outros acreditavam no apoio de Deus à vida diária, outros acreditavam apenas na competência exclusiva do indivíduo. Jesus ele chega para eles e diz assim, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E tem uma outra classe de pessoas, essa é muito curiosa. É a classe dos sacerdotes, ou seja, eles eram oficiais. Na verdade, eles eram funcionários que estavam cumprindo o aviso prévio trabalhado. Eles se amotinaram contra Jesus, colocaram-se no lugar de Deus, determinavam não somente pela lei, mas pela tradição que eles mesmos e costumes que eles mesmos estabeleciam, aquilo que era ou não agradável a Deus. Eles se amotinaram contra Jesus e diz a Bíblia que eles consultaram mutuamente para prenderem a Jesus com dolo, para matar. Ele então olha para Jesus e diz que ele poderia, se quisesse, curar a sua enfermidade. Porque aquilo que reverberou um monte para ele foi suficiente para fazê-lo crer que Jesus Cristo era aquele que poderia mudar a sua sorte. Ele diz, quero. Sabe, queridos, essa é a vontade de Jesus para mim e para você. Que nós sejamos limpos de nossas mazelas, que sejamos curados das nossas dores, queridos. A sua maior alegria, eu digo minha e sua hoje, está em ouvir de Jesus, quero, seja limpo. A lepra
Não somente era, como é, uma enfermidade muito cruel. Não só pelo seu efeito no corpo, mas também pelo significado e simbolismo espiritual. É inevitável que a gente olhe para a lepra e não faça a associação dela com o pecado. Porque o pecado ele faz isso, ele nos contamina, ele nos desfigura, ele nos envergonha, ele vai e faz com que a gente tenha medo, receio de estar diante daquele que rejeita o pecado, mas ama aquele que carrega. No entanto, essa lepra não foi impedimento para que o leproso adorasse a Jesus, mas foi uma motivação para que ele buscasse a cura. E ele conseguiu por algumas razões. A primeira delas é que ele reconheceu a autoridade de Jesus. A Bíblia diz que o leproso ele se aproxima, adora, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor. Foi como aquele leproso reconheceu. A palavra de Jesus entrou no seu coração e ele disse: é Ele é o Senhor e Senhor, se quiseres podes purificar-me. Ele confiou no poder de Jesus e acreditou que Jesus poderia fazer o que ele necessitava, porque ele disse: olha, você pode, o Senhor pode me purificar. Ele aproveitou a sua oportunidade para nos ensinar hoje que a solução não está em ficar procurando culpados, não ficar lamentando azares, crueldade da vida ou qualquer coisa semelhante. Ele nos encoraja, assim como ele, a em primeiro lugar ignorar seus temores. Por muitas vezes eu procurei culpados. Lamentei situações, culpei a vida, meus pais, a própria sorte, mas nunca decidi, Senhor, tomar uma decisão que envolvesse o risco de confiar em Ti. Senhor, eu não sabia que o leproso poderia me ensinar tanto. Ele me ensina não somente a ouvir, mas a crer. Ele me ensina não apenas a ver, mas a me aproximar. Ele me ensina, Senhor, não apenas a desejar, mas a me prostrar e render. E Pai, eu estou aqui nessa hora. Você sabe o que eu quero? Você sabe. Eu quero que o pedido daquele leproso seja olhado pelo Senhor como meu. Senhor, se quiseres, podes purificar. Pai, o maior desejo meu nessa hora é poder perceber a Tua mão me tocando enquanto o Senhor diz: eu quero, filho, ser limpo, ser restaurado, ser curado, ser salvo, ser transformado, ser livre, liberto das mazelas que te assolam. É o que eu quero, Pai. Eu estou aqui. Toca em mim, Jesus. Toca